Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um momento de meditação, de reflexão, tendo como base a obra de Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, uma busca interior, que é a obra que nós estamos acompanhando para refletirmos aqui nos sábados de manhã, nesse momento que é chamado o Espírito em Foco. As oportunidades que nós temos de refletir, elas são sempre muito pequenas, porque nós não temos muito hábito, de parar para pensar, para refletir, para meditar. Então esse é um momento que nos convida a esse procedimento, a meditarmos um pouco mais. Nós estamos dando sequência ao item ainda, já na sua última parte, ao exame do sofrimento, para que nós tenhamos um entendimento dos porquês, que passamos, pelas necessidades que passamos, e também para que a gente possa se fortalecer para os enfrentamentos, já que na Terra todas as criaturas possuem o seu drama. Se nós investigássemos a humanidade, pessoa a pessoa, mesmo aqueles que nós imaginamos ser as almas mais felizes deste mundo, se sondarmos profundamente as almas, nós vamos descobrir que todos os espíritos aqui no planeta Terra possuem um drama pessoal, uma necessidade espiritual, que inviabiliza plenamente a felicidade, porque a Terra ainda não é um mundo feliz. Estamos começando o processo da regeneração, ou seja, não somos um mundo feliz. Então, os dramas são muitos. Somos almas imperfeitas, fazemos parte ainda da categoria de mundo de provas e expiações, onde as dificuldades ainda são muito grandes, os enfrentamentos não são fáceis. E os maiores e os mais penosos que nós enfrentamos são aqui, dentro do coração. E especialmente nas nossas relações humanas, onde esse processo fica bastante complicado. Se já temos dificuldades em aceitar a própria vida, a condição que nós estamos, imagine a relação com a outra pessoa. Por isso que a Joana de Ângeles chama o trabalho dela da psicologia transpessoal, a psicologia que envolve a outra pessoa, aqueles com quem nós convivemos, e onde nós encontramos aí as nossas maiores dificuldades, os maiores embates. O que é muito natural, porque para progredir, evoluir, nós vamos ter que conviver. E convivendo, colocamos os nossos problemas juntos e esses problemas acabam agravando a nossa relação com o nosso semelhante, trazendo muitas dificuldades. Mas se por um lado é difícil, por outro é possível. Apesar das dificuldades, é possível. É possível caminhar. Se num momento é difícil, no outro é possível. O espírito Amélia Rodrigues, numa outra obra, ela escreve que o nosso equilíbrio, a nossa força espiritual, a nossa resistência moral, ela vai chegar através das pequenas dificuldades, das pequenas dores que nós nos habituaremos a sofrer. Dá a impressão que nós temos que cultuar o sofrimento, e se habituar a ele como uma coisa natural. Não é isso que ela quer dizer. Ela diz que essa resistência moral virá porque é inevitável o sofrimento. O sofrimento na Terra é inevitável, porque ele é produto da nossa imperfeição e também dos débitos que nós amontoamos sobre os nossos ombros das vidas anteriores, que faz com que o nosso mundo emocional seja profundamente complicado. Nenhuma pessoa tem absoluta certeza do que sente, especialmente na sua relação humana. Tanto que os relacionamentos, principalmente afetivos, eles constroem e se destroem com muita facilidade, porque as pessoas não possuem absoluta certeza do que sentem. Quando começam a se relacionar, começam a se decepcionar com aquilo que começam a enxergar nos procedimentos do outro. Mas esquecendo-se que o outro também se decepciona conosco. Porque se a outra pessoa não é a pessoa ideal para nós, nós também não somos a pessoa ideal para ninguém. Não somos a pessoa ideal para ninguém, porque trazemos também uma série de dificuldades. Mas como temos uma tendência de olhar sempre para fora e nunca para dentro, nós vemos o que vai nos outros, mas não vemos o que vai em nós. E sempre nos desculpamos, o que não é ruim, mas desde que essas desculpas sejam sempre momentos para recomeçar, nunca para sermos coniventes com o que a gente é, não fazendo nada para mudar. Porque muitas pessoas se desculpam sempre, não desculpam ninguém. Os outros não podem falar nada, não podem fazer nada, nunca desculpam. Mas desculpam-se constantemente pelos enganos e pelos erros que vão cometendo, sem nunca fazer proposta de modificação
de crescimento. O auto-perdão, ele é maravilhoso. É uma das regras mais sublimes, né? Se Jesus manda a gente amar até o inimigo, quanto mais amar a nós mesmos. Tanto que ele diz assim, ama o teu semelhante como a ti mesmo. Quem não se ama não pode amar ninguém. Então o auto-amor é muito importante. Perdoar-se, desculpar-se é muito bom. Mas não pode ser uma coisa que a gente faz para simplesmente deixar os nossos erros bem acomodados e não mudá-los. Toda autodesculpa, todo auto-perdão precisa vir acompanhado de uma proposta de modificação. Eu errei, eu me enganei, me perdoo porque sou imperfeito, mas faço um compromisso comigo mesmo de procurar, não é dizer nunca mais vou errar, de procurar não me errar mais nesse campo. Que aquele que faz essa proposta vai estar sempre se vigiando para se modificar. Então ele olha para dentro, vê o seu engano, fala, eu sou imperfeito, não podia dar outro comportamento, mas eu posso ser diferente, eu posso ser melhor. Então eu quero fazer uma proposta comigo de ser diferente. Então isso funciona. E aí a gente vai convivendo com as pequenas dificuldades sem nos arvorarmos com elas. Porque aprendendo a suportá-las com dignidade, com respeito, habituando-nos a elas sem revolta, nós vamos nos melhorando, vamos crescendo com elas. Lembrando que nenhum de nós é vítima, né? Nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Aquilo que nos alcança tem relação com aquilo que nós somos. Porque o mal que me faz mal não é o mal que eu recebo, é o mal que eu faço. Então se alguém me faz mal, pouco importa. Se mexer com os meus sentimentos é porque eu tenho realmente sentimentos que eu preciso modificar. Porque os homens bons da humanidade não se sentiram feridos nem pelos seus carrascos, nem por aqueles que agiram contra eles impiedosamente. Se nós pegarmos as páginas da história, vamos ver que alguns desses mártires sofreram terrivelmente e nunca levantaram um olhar contra os seus algozes. Nunca levantaram um olhar contra os seus algozes. Ao contrário, perdoaram, compreenderam, como Paulo disse ao carrasco, faça o seu trabalho. Ou seja, ele estava lá para ser decapitado. E o carrasco estava tremendo. O carrasco estava tremendo para fazer o trabalho dele, enquanto ele estava sereno. Faça o seu trabalho. Ou seja, não se revoltaram nem contra os seus algozes, nem contra aqueles que queriam nos fazer mal. Porque o mal que nos faz mal é o mal que a gente faz. Nós tínhamos que ter vergonha de determinadas atitudes que a gente toma e que a gente não se arrepende delas, né? E a gente fica tem muito pudor, muitas coisas com relação ao que os outros nos fazem, né? Então é uma coisa que nós precisamos trabalhar bastante. Então a Joana segue aqui dizendo, né, que essa tarefa de modificação, de crescimento, ela diz assim, essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na evolução moral do pensamento. Então olha só, sublimar o sentimento, prestar atenção no que a gente sente, não é? O que a gente sente enquanto se relaciona com os outros? Nós temos nos sentido como nos últimos tempos que a gente tem convivido? Nós nos magoamos com facilidade? Temos nos entristecido demais? Temos sentido raiva? Temos sentido mágoa? Temos ficado entorpecidos por pensamentos, por emoções que nos desgastam, nos colocam para baixo? Se nós estamos nos sentindo assim, é porque as nossas emoções estão em um nível muito baixo de qualificação. Elas estão muito desniveladas com o bem, estão muito inferiores. Nós precisamos melhorá-las, sublimá-las, para que a gente melhore esses sentimentos. Porque é preciso que a gente melhore os sentimentos para que a gente possa sentir-se bem dentro de nós mesmos. Não é bem com os outros, né? Eu vou melhorar para que as pessoas gostem mais de mim. Não é assim. As pessoas, elas vão ter as impressões a nosso respeito que elas tiverem que ter. Existem pessoas boníssimas e são profundamente odiadas. Pessoas que nunca levantaram a voz, ou uma palavra, uma atitude contra ninguém, e são odiadas, detestadas. As pessoas olham com profunda inveja, com terror. É um terror para o homem mau. O homem bom é um terror, porque é o espelho do inverso para ele. Ele olha nesse espelho e fala, eu tenho que ser assim, eu não sou, eu não presto. Ele presta, eu não presto. Então ele fica com ódio do outro, porque ele não tem coragem moral de assumir aquela postura, de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então ele odeia, aí ele calunia, ele fala mal, ele distorce, deturpa, fala tudo que pode. Por quê? Porque o outro é para ele o espelho inverso. Eu precisaria ser assim e eu não consigo. Então as impressões que as pessoas tiverem de nós
nós não temos que nos importar com isso, porque elas vão ter as impressões que elas quiserem ter. E temos que dar a elas o direito de ter essas impressões. E não nos incomodarmos com isso. Mas nós precisamos ser melhores, porque sendo melhores, nós nos sentiremos bem conosco mesmo, que é o mais importante. E quem está bem consigo mesmo não faz mal a ninguém. Só faz mal aos outros a pessoa que está num processo odiento interiormente. Ela está sofrendo muito consigo mesma. Está num conflito violento de consciência, cometendo atos ilícitos e negativos, e não tem coragem de mudar os seus procedimentos. Então, para se vingar desse processo de auto-angústia, de auto-sofrimento, ela ataca os outros também, tentando promover a infelicidade dos outros, porque é infeliz também. Porque está no livro dos Espíritos. Por que os espíritos inferiores procuram induzir o homem ao mal? Para se tornar igual a eles, porque eles estão num processo negativo e ruim. E para poder se sentirem melhor, eles querem que os outros também façam o que eles estão fazendo. E aí eles vão se sentir, não vão se sentir melhor, porque ninguém fica melhor fazendo bem, mas vão se sentir muito mais tranquilos em relação à visualização dos procedimentos alheios que são iguais aos seus, né? O mal traz um efeito colateral terrível, né? Toda vez que a gente faz o mal, de qualquer nível que seja, o efeito colateral é um mal-estar muito grande, é uma angústia, é um aperto no coração, é um sufoco na garganta. É semelhante a alguma coisa que a gente comeu e parece que enroscou aqui, que não desce de jeito nenhum. É um nó na alma, não é? O mal traz um nó na alma. A pessoa fala assim, eu estou com um nó na alma, parece que eu tenho alguma coisa que eu não consigo engolir. Reflete, pensa bem. O seu sentimento não está bom. Porque o bem faz bem àquele que faz. E as impressões que as pessoas tiverem que ter de nós, elas vão ter. E nós nunca mudaremos isso. Mesmo que uma pessoa diga olhando nos teus olhos, eu te amo, você não pode garantir isso. Você não pode garantir que ela te ama. Porque você pode ser para ela o móvel dos interesses dela. Naquele momento, você está atendendo aos interesses dela. Não quer dizer que verdadeiramente ela te ame. Mas se você a ama, isso é bom para você. O amor é bom para quem ama, não e nem sempre para quem é amado. Porque aquele que ama se beneficia, se tranquiliza, se harmoniza. E ser amado não quer dizer, não é garantia de felicidade, jamais. Porque neste mundo há muitos que são muito amados e não são felizes por isso. Ontem, ainda numa palestra, nós colocávamos sobre a depressão, que a espiritualidade chama de momento de solidão e escuridão íntima muito grande. É quando o espírito imerso nas sombras que criou para si mesmo não consegue ver a luz. E também não tem coragem de lutar por acender, nem que seja uma pequenina luz no coração. O depressivo prefere fugir para dentro do que sair de si mesmo na direção do semelhante para tentar ajudar. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Mas tem forças para ir para dentro. É o mesmo caminho. A distância de irmos para as áreas mais profundas da nossa intimidade é a mesma que nos leva até o outro, para fazer alguma coisa por alguém. E aí, para curar a depressão, ou para fugir dos problemas que está vivenciando, vai para o exterior. Pega um avião e vai lá para a Rússia, ou para o outro lado, para o Japão, para o outro lado do mundo. Agora eu vou ficar bem. Viaja para bem longe. Mas esquece que tem que fazer uma viagem curtinha, que não é tão grande assim, que é uma viagem para dentro, não é para lá. Pode ir, não há problema nenhum. Mas não vai ficar menos depressivo porque foi para longe. E a distância que me separa do meu semelhante é muito menor do que uma viagem para o exterior. Que não há problema nenhum em que eu faça. Mas se eu não fizer essa, de me harmonizar com aqueles com quem eu convivo, de sair de mim mesmo para ir buscar o outro, aquele que sofre, aquele que necessita, de eu lembrar que eu vivo numa humanidade que é a minha família, onde há tantas pessoas precisando de uma palavra amiga, de um pedaço de pão, de um agasalho, de um sorriso. Há muitas coisas que nós podemos fazer fora de nós, que nós precisamos nos prontificar a fazer. Somente assim nós vamos conseguir ir diminuindo o choque de consciência que leva-nos ao processo depressivo. A escuridão que nós lançamos no próprio caminho, que nos faz sentir profunda solidão, mesmo no meio de uma multidão. O depressivo, ele se sente como se ele estivesse sozinho no meio de milhares de pessoas. Não importa quantas pessoas estão em volta dele.
Se ele estiver num quadro depressivo, ele está sozinho. Ele não tem luz para enxergar as coisas que estão à sua volta. E faz uma viagem terrível e dolorosa para dentro de si mesmo, onde estão exatamente as suas mazelas, seus problemas, que ele não vai conseguir solucionar assim. Não raras vezes vão até a autodestruição, a destruição de si mesmo, o que também não leva a progresso nenhum, né? Temos que recomeçar de novo, recomeçar a tarefa outra vez, né? Então a Joana fala que nós temos que trabalhar os sentimentos. Como que nós trabalhamos os sentimentos? Na prática do bem. Não tem outra maneira. Na mudança da forma como nós enxergamos a vida e as pessoas, interessando-nos pelo nosso semelhante, sendo a melhor pessoa possível dentro do nosso lar, trabalhando pela harmonia da família. Não interessa como eles sejam, não interessa as atitudes do outro. Nós estamos sempre cobrando que a fulano, ciclano, o outro tem que agir dessa maneira. Eu sou infeliz por sua causa, porque você não faz isso, porque vocês fazem aquilo. Isso não é verdade. Nós somos infelizes por motivos próprios, não por causa dos outros. É uma coisa que nós teremos que colocar no nosso coração. Ninguém é infeliz por problemas que vêm dos outros ou de fora. Somos infelizes por problemas muito próprios, muito nossos. Depender dos outros, depender que as coisas se organizem como nós queremos para a gente ser feliz é um engano supremo. O máximo que as pessoas podem nos dar, se comportando exatamente como nós gostaríamos, é nos dar um certo conforto ali no ambiente onde nós estamos. Se ninguém nos criar problema, ótimo, vai ser muito bom, vai ser confortável, mas isso não nos acrescenta nada. Se o seu marido, sua esposa, seus filhos, se os meus pais me tratarem como eu gostaria de ser tratado, isso não vai acrescentar nada a mim. A eles vai. Eles vão crescer com isso, mas a mim não. Eu não sou infeliz porque eles não me tratam bem, porque as pessoas que estão à volta não me dão o que eu gostaria que elas me dessem. Eu sou infeliz por causas muito próprias, por causas minhas. Sou eu que preciso desenterrar da minha natureza aquilo que está fazendo a minha infelicidade, para modificar isso. Não é o que eu vou receber dos outros, em momento algum isso vai me acrescentar coisa alguma. Não vai me acrescentar. Nem que as pessoas façam todas as minhas vontades, isso não vai, pode me trazer um conforto momentâneo, me trazer uma certa tranquilidade. É claro que é bom estar no lugar onde todo mundo serve a gente, cuida da gente, faz tudo pela gente, né? A gente descobre isso com as mães, quando elas vão embora. A mamãe que a gente chegava lá, está sempre o almoço pronto, a roupinha passada no guarda-roupa, né? As coisas arrumadinhas, tudo. A gente descobre a falta que ela faz quando ela vai embora, não é? Mesmo aqueles que já não moram com suas mães se lembram disso, do conforto, da tranquilidade que as mães proporcionam a gente, e a gente não valoriza, porque é o período que nós estamos perto deles. Eu ainda estou, porque não me casei, não formei uma família minha, né? Tenho a família dos meus pais, moro com eles, mas aqueles que se formaram suas famílias descobrem isso porque quando já não estão mais com os pais, ou praticamente quando foram embora. Por quê? Porque no período mais conturbado da vida da gente, que é a adolescência e a mocidade, é o período em que a gente mais recebe. E é o período que a gente menos percebe. É o período que nós mais recebemos e menos percebemos. Não percebemos quase nada, mas recebemos muito. Nós não temos ideia de quanto eles se desdobram por nós. De quanto os seus corações multiplicam favores para nos servir e nos ajudar. E nós só sabemos reclamar. Infelizmente, essa gratidão vem muito tempo depois. Especialmente quando eles vão embora. Porque eles precisam voltar para a morada verdadeira, tanto quanto nós voltaremos um dia. E aí a gente vai perceber a falta que eles fazem. Mesmo aqueles que talvez não lidavam muito bem com o emocional, às vezes eram um pouco rudes, mas são os nossos protetores. Por extremo sacrifício, aceitaram nos receber na terra, como seus filhos. Se eles não nos aceitassem, onde é que a gente estaria uma hora dessa? Talvez perambulando pelas regiões umbralinas do mundo espiritual, talvez vagando por alguma colônia num conforto
relativo, mas aflitos, precisando voltar para a terra. E eles renunciaram a muitas coisas que nós não sabemos o que eles renunciaram, mas renunciaram para que a gente estivesse aqui, para que a gente pudesse renascer e viver a vida que nós precisamos viver. Por isso, a gratidão para com os nossos pais deve ser um ingrediente constante em nosso coração. Muita gratidão. Não importa como eles sejam, a maneira como eles se comportam, importa muito que nós sejamos profundamente gratos. Porque os nossos pais são as mãos de Deus, colocando-nos na vida para que a gente possa fazer o nosso crescimento, reformar a nossa natureza. Então, lidar bem com os próprios sentimentos, sublimá-los, é um dos ingredientes da receita de felicidade. Lembrarmos que nós não dependemos de ninguém para ser feliz, mas temos que lidar bem com os nossos sentimentos e emoções. Mas primeiro tem que moldar esses sentimentos. Não vai nascer na nossa natureza só porque a gente quer ser melhor. Bom, a partir de hoje eu quero ser melhor. E daí? O que eu vou fazer para isso? Então eu tenho que tomar providências, procurando a prática do bem. Diz Joana de Ângeles, nós vamos repetir isso indefinidamente. Tem muita gente que fala assim, você sempre dá a mesma receita, mas não tem outra. Não tem outra receita. É a prática do bem, como nos asseverou Jesus. Ama ao teu semelhante como eu vos amei. Ama um ao outro como eu vos amei. Foi o único mandamento que Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir. Ele acrescentou, aliás, o 11º mandamento à lei de Deus, à lei divina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor incondicional, o amor não amado, mas um amor que beneficiou a humanidade inteira. Beneficiou até quem não era nascido e vai nascer ainda. A nós que estamos aqui, aqueles que vão nascer, porque é um amor que é uma receita de felicidade, é uma receita de paz. Quando nós agimos como Ele nos ensinou, nós adquirimos paz, adquirimos harmonia, adquirimos tranquilidade no sentimento. Quem não necessita do sentimento dos outros para se equilibrar, para ser feliz, sempre vai ser feliz. Mas aquele que precisa estar sempre guindado, ligado ao coração de alguém para se sentir bem, esse vai ser eternamente infeliz. Porque ninguém pode nos dar o que nós queremos. Porque eles também estão procurando. Diz Joana de Ângeles no livro O Amor, Imbatível Amor. Numa humanidade onde todos necessitam ser amados, quem vai amar? A Terra é um mundo de provas e expiações. Então, todo mundo que está aqui neste planeta, todo mundo precisa ser amado. Todo mundo quer ser amado. Porque tem as mesmas necessidades. Aí ela pergunta, quem vai amar? Então. Mas esse é o mérito do amor. Mesmo tendo necessidade de ser amado, amar primeiro. Aí sim. Aí nós nos suprimos do amor que nós queremos, que os outros nos deem. Aí fica tudo bem. Então, ame você. Ah, mas não sei, parece que as pessoas não ligam. Faça você. Acho que eu sou uma pessoa muito sem graça, porque ninguém me nota, ninguém me percebe, Faça você, note as pessoas, mas não faça esperando retribuição. Faça porque é bom fazer. Ajude porque é bom ajudar. Sirva porque é bom servir. Porque aquele que espera alguma coisa do outro, quando recebe, já recebeu a sua recompensa. Nem tranquilidade íntima não sobra, porque já recebeu a recompensa. Mas fazendo, você se beneficia, se ilumina no que faz. Aí sim. Então o amor é bom para quem ama. Então mudando o sentimento, sublimando o sentimento, nós já colocamos um ingrediente, uma pitadinha lá na receita da nossa felicidade. Consequentemente, as nossas emoções também serão melhores. Ou seja, quando insultados ou quando alguma coisa não acontece como nós queríamos, nós não temos alteração emocional. É fácil a gente perceber quando não tá, que se isso está bem ou não está bem. Quando alguém nos diz alguma coisa que nós não gostamos, o coração acelera, né? Nós ficamos levemente avermelhados, a mão começa a transpirar, a respiração começa a ficar ofegante e vem uma vontade de responder. Enquanto essas reações estiverem acontecendo, significa que os nossos sentimentos estão intranquilos. Você está lá na sua mesa trabalhando e um colega de trabalho faz uma ironia e você sabe exatamente o que ele está querendo dizer. Aquele momento dá vontade de pegar alguma coisa que está na mesa, né? O grampeador, o perfurador de papel, alguma coisa que daí, né?
O que você disse aí, queridinho? E tuc, né? Essa é a vontade, não é? Enquanto nós tivermos essa vontade, é porque as coisas não estão bem nas nossas emoções. O ideal é que, insultados, nós agíssemos como Cristo, que apenas levantou os olhos para contemplar a inferioridade daqueles que feriam naquele momento. E ao invés de pedir a Deus ajuda por si mesmo, no momento final da sua experiência na terra, ele roga aos céus: Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. E aí nós encontramos também Joana de Ângeles, numa outra obra, dizendo assim: aquele que te feriu não sabe o mal que te fez, porque se soubesse, não teria feito. Se o homem soubesse o que estava fazendo para o Cristo, o governador espiritual da terra, o amor em pessoa ali, né, não teria feito mal a ele, mas não sabiam o que estavam fazendo. Como aquele que nos fere também não sabe o que está fazendo. Se soubesse o que ele está criando para si mesmo, para o seu mundo emocional, para os seus sentimentos, para a sua vida, ele não teria nos ferido. Então, ao invés de ter vontade de atirar alguma coisa contra ele, quando ofendidos ou ironizados, a gente entraria em prece, pedindo a Deus pela amargura que aquela alma está experimentando por ter necessidade de ironizar, de nos ferir. Alguém que tem necessidade de te ironizar, de te ferir, é alguém que está muito mal. É alguém que está experimentando algum tipo de amargura na alma. Porque a pessoa feliz, ela não tem essas preocupações. Vocês já viram alguém que aconteceu alguma coisa boa na noite ou naquele dia, chegar ao trabalho cantando, assoviando, brincando, passa o dia inteiro enchendo as paciências de todo mundo, brincando, futricando todo mundo, mas no outro sentido, no sentido bom, né? Aí todo mundo fala: o que foi? Você viu passarinho verde? Viu sei lá o quê? Periquito roxo? Alguma coisa? O que você viu que você está tão feliz desse jeito? Agora, quando a pessoa abre a porta do lugar onde você está, ou levanta de manhã e abre a porta do quarto, você fala: bom dia, só se for para você. Né? Lá no meu trabalho tem um que fala assim: bom dia, ele que seja. Quando a pessoa responde assim, ela está amarga, ela está azeda, ela está curtindo em si mesmo um mal-estar muito grande. Então, você vai se contaminar desse mal-estar dela. O que nós teríamos que fazer nessa hora? Ter piedade. Mas o pior é que a gente está num clima semelhante. A gente está num clima muito próximo do dela. Quando ela diz isso, a gente entra no clima dela. Porque nós já estamos ali no limiar, né? Estamos ali. A pessoa fala, a gente tum. Ela entorna o caldeirãozinho dela, a gente entorna o nosso também. E entra no clima. Precisa me ofender? Né? Fulano faz tal coisa, não vou pegar nada para ninguém, não vou fazer tal coisa. Aí a gente já olha e fala assim: mal agradecido. Lembra de tudo que fez para ela e agora ela não está fazendo para nós, né? Porque a gente está no mesmo clima. Nós estamos no mesmo clima e estamos disfarçando apenas. Então o outro é apenas o gatilho que dispara o que nós já estamos experimentando e sentindo. Ou a gente entra num clima diferente, criando um mundo emocional diferente, ou nós vamos viver contaminados e nivelados ao que vive a humanidade. Vamos viver iguais a todo mundo, experimentando insatisfação, angústia, mal-estar. E aí o que é pior, né? Desencarna, aí fala: mas já passou a vida? Porque uma vida de 100 anos, no mundo, quando a gente chega no mundo espiritual, vai parecer que foi uma semana. Guardem isso no coração de vocês, que eu vou me lembrar disso, porque os Espíritos já me falaram isso, e vocês vão se lembrar isso também quando chegarem do outro lado, bem que o Davi falou, bem que o amigo espiritual nos falaram. Uma vida de 100 anos, quando a gente chega no mundo espiritual, não foi mais do que uma semana. A gente vai chegar lá e falar: mas já passou? Mas eu tinha que... Meu filho, tinha nada, já foi. Mas não dá mais tempo. Mas eu queria... Pois é, ficou querendo. Deveria ter aproveitado a oportunidade. Dizem os Espíritos amigos: viva intensamente cada minuto como se ele fosse o último da sua vida. Faça tudo o que puder. Não espere o momento seguinte, porque você não tem o momento seguinte. Asseverou Jesus: só tendes o dia de hoje. Só tendes o dia de hoje. Quando fala que o amanhã a Deus pertence, é verdade. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos o tempo que nós temos aqui. Então, aproveitar cada minuto para auxiliar os outros, para perdoar, para compreender, para desculpar. Você já pensou se uma pessoa te ofende, você
vomita sobre ela toda a sua insatisfação, porque quem responde ao revide, na verdade, vomita tudo que está guardado. É como se a gente guardasse um produto estragado dentro da gente. Quando a pessoa nos ofende, a gente solta, abre o tampão, né? E a coisa, nós vomitamos sobre os outros tudo aquilo que está represado na alma, porque as almas boas não fazem isso. Quando ofendidas, têm piedade e misericórdia do ofensor e não revidam. Imagina se você acabou de ter uma atitude dessa, passados 2 horas você desencarna. E chega no mundo espiritual e fala, meu Deus do céu, faltava 2 horas só, por que eu arrumei uma encrenca agora que eu vou levar 100 anos para corrigir isso? Porque você não sabe quanto tempo você vai levar para minimizar uma mágoa que você criou no coração de uma pessoa. Sabe por quê? Porque quem revida consegue ser mais cruel do que o ofensor. Se você tem coragem de revidar, é porque as suas palavras vão ser muito mais duras e amargas do que aquelas que você recebeu. Geralmente. A pessoa te diz uma coisa, a gente diz 2, 4, 8. Quem revida é muito mais cruel do que o ofensor. Muito mais cruel. Porque quando a gente tem necessidade de revidar, porque a gente abriu o tampão da alma e botou para fora tudo que está represado. Ou a gente transforma os nossos sentimentos, ou nós não vamos conseguir conviver com tranquilidade com ninguém. E dizem também os espíritos amigos, dos outros, das pessoas, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas nunca espere qualquer coisa de você mesmo. Você tem que trabalhar os seus sentimentos para não dar aos outros qualquer coisa. Mas dos outros você pode esperar qualquer coisa. Até daquelas pessoas mais cordiais, mais dóceis, mais amigas. Você pode aguardar que pode acontecer a qualquer momento uma reação negativa vindo dos outros. Isso, o que é muito natural. O que é muito natural, porque isso pode acontecer conosco também. Mas de nós não podemos oferecer qualquer coisa. Temos que visualizar-nos e começar a trabalhar para mudar o sentimento. Só mudando o sentimento a gente vai ter alguma coisa boa para dar. E só a prática do bem pode fazer isso, porque o nosso interior precisa de uma reforma. E nós precisamos de material de qualidade, porque material ruim nós já temos um monte. Nós pintamos as nossas paredes sujas e danificadas com uma tinta, a mais porcaria que nós encontramos lá no mercado, na loja, nós pintamos. Aí todo mundo olha, que bonitinho que ele é. Olha que criatura bondosa. Não dá um tempo muito pequeno, aquela tinta vai saindo e começa a revelar o quê? A parede suja, arranhada, danificada, que está embaixo daquela pintura falsa, aquela coisa falsa que a gente colocou em cima. Então temos que aplicar produtos verdadeiros, fazer uma reforma verdadeira. Não basta cobrir a sujeira, vamos arrancar o reboco, vamos fazer outro reboco, colocar uma massa boa, e não para que a superfície seja verdadeiramente uma superfície bonita, bela, que o tempo passe, ele arranca a pintura, mas atrás está lá uma coisa bonita do mesmo jeito, que você colocou qualquer pintura em cima e ficou bonita. Fica bonita de novo. Porque isso tudo é o que nós não podemos viver de aparências. Temos vivido de aparências. Só que as aparências servem para enganar os outros, mas não engana a gente mesmo. Na hora da dificuldade, é com o que nós somos que nós vamos enfrentar, não é com aquilo que nós parecemos. E há uma diferença imensa entre ser e parecer, não é? Há uma diferença muito grande entre ser e parecer. E é na hora do enfrentamento, o que vale é o que nós somos, não o que nós parecemos. A gente pode até criar uma fantasia, a fazer todo mundo acreditar que a gente é bom. Todo mundo vai acreditar que eu sou bonzinho. Isso pode ser confortável para as pessoas que convivem comigo, mas não vai ser bom para mim. Porque na hora de um enfrentamento, se tiver um problema que eu tiver que enfrentar, uma dor, uma dificuldade, alguma prova que a vida me trouxer, o que eu vou dar nessa hora? O que eu vou sentir? Com o que eu tenho, não com aquilo que eu pareço para os outros. Então, parecer bom é bom para os outros, mas não é bom para nós. Não é bom para a gente. Que ninguém vá agora ser descortês ou agressivo com os outros apenas porque não pode parecer, né? Eu disse que é bom para os outros. Nós não podemos nos fiar nisso apenas, né? Parecer bom. Não podemos parecer, nós precisamos trabalhar para ser bom. E a prática do bem nos leva a ser, né?
Quando nós começamos a pensar nos outros, a querer o bem dos outros, a renunciar, a perdoar, a ter paciência, a ter tolerância, nós vamos criando uma nova natureza. Nós vamos arrancando os rebocos danificados, tirando aquela superfície estragada, arranhada, e fazendo uma superfície bela, resistente, que se a pintura cair, o resto permanece. Se porventura os embates trouxerem arranhões à nossa intimidade, nós vamos permanecer fortes do mesmo jeito. Porque atrás dessa aparência também está uma pessoa solidificada, uma personalidade solidificada. Por isso é que não adianta, né? Então, ela disse, o sentimento, na evolução moral dos pensamentos. Em seguida, cuidar para ter pensamentos enobrecidos. A opinião e a visão que você tem da sua vida é muito importante. Eu me lembro de uma frase, se eu não estou enganado, do Emmanuel. Ele diz assim, o que te constrói e o que te destrói não é o que os outros pensam a teu respeito, mas o que você pensa a teu respeito, isso te constrói ou te destrói. Como eu disse agora há pouco, o que os outros pensam pouco importa. Verdade ou mentira não faz nenhuma diferença para nós. Mas o que eu penso é muito importante, porque eu vivo dentro do trânsito do meu pensamento. O que eu penso irradia-se em torno de mim, e eu tenho a vida exterior que está dentro de mim. Ninguém deve reclamar da vida, porque a vida que nós vivenciamos é a vida que está dentro de nós. As pessoas que eu atraio para a minha convivência, as experiências tristes, alegres, que eu experimento na minha vida, têm relação com o que eu penso. Com o que eu sinto, nós já falamos, mas sobretudo com o que eu penso. Se eu tenho uma visão pessimista da vida, se eu acho que ninguém presta, se eu acho que as coisas nunca estão bem, que Deus não liga para mim, que a minha vida só coisas ruins acontecem para mim, nós não conhecemos as razões das coisas. Aliás, conhecemos, mas não nos lembramos. A gente não se lembra por que está passando por aquela prova. Porque graças ao Criador, a sua... Acaba de descer, por favor. A visão bendita do Criador a nosso respeito, o que Deus fez? Colocou o véu do esquecimento, para a gente não se lembrar dos porquês. Mas que ninguém queira vasculhar o seu passado, sabe por quê? Se conviver com os efeitos do que nós criamos já está difícil, ver as causas nos enlouqueceria. Se está difícil conviver com aquelas pessoas e você está tendo que fazer renúncias, que você não sabe de onde está tirando forças para conviver com ela, meu filho, saber o porquê poderia te levar à loucura, perder a razão. Então Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, colocou o véu do esquecimento. Não veja, não interessa. Se já está difícil conviver com os efeitos, não queira saber a causa. Porque a causa é terrível. Ela é muito ruim. Mas nós podemos melhorar através dos efeitos. Se os efeitos não são bons, é porque alguma coisa não vai bem e eu preciso melhorar. Trabalhar os sentimentos que Jesus me convidou a fazer. Gostar de todo mundo, como eu gostaria que as pessoas gostassem de mim. Fazer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim. Trabalhar o bem, a compreensão, a tolerância, a paciência, o entendimento, perdão, que é tão difícil de dar. Perdão é um dos ingredientes dessa receita de felicidade, um dos mais difíceis. Mas quem não perdoa os outros é porque também não se perdoa. Quem tem uma visão boa de si mesmo, pode magoar-se, mas não vai guardar essa mágoa por muito tempo. Rapidamente vai diluir ela, vai começar a encontrar, olha o que é a pessoa, o espírito benévolo do espírito malévolo, em termos de valores morais. O espírito benévolo, que já tem valores melhores, ele pode até se chatear com alguma coisa que recebe, mas depois ele fica procurando na sua natureza razões para explicar a atitude daquela pessoa. Ah, coitado, mas ele deve estar passando por algum problema de família. Ah, ele deve estar preocupado com alguma coisa, ele nem percebeu o que falou. Ah, ele deve estar angustiado, deve estar acontecendo alguma coisa com ele que ele não pensou bem no que ele falou. Coitado, vou pedir muito a Deus por ele. É isso que a gente fala? Fulano me paga. Ô bicho ruim. Deve ter um monstro dentro dele, ele deve ser a coisa mais ruim, ele deve ser a coisa mais terrível. E a gente começa a encontrar o quê? Motivos para vingar-se, para devolver para o outro exatamente o que ele fez. Aí nós encontramos em Amélia Rodrigues, ela diz assim, que aquele que, a título de fazer justiça, se utiliza da vingança, é réu no mesmo crime. Então, se o outro me ofendeu e eu revido para me vingar,
sou tão criminoso quanto ele. No mesmo crime. No crime que da ofensa dele me torno também criminoso. Então, enquanto a alma de sentimentos benévolos fica procurando razões para desculpar a outra pessoa, encontrando alguma coisa, não deve estar bom, deve estar doente, alguma coisa aconteceu com essa criatura, porque ele não é assim, é um monstro, é uma criatura terrível, mas ele não olha assim, não, ele é bonzinho, ele é bom, né? Eu já vi gente falar isso, não, fulano é bom, o outro olha do lado e fala assim, bom para matar, bom para fazer linguiça, bom para fazer sabão, né? O outro que estava do lado falou isso, fulano é bobo, olha lá, acha que todo mundo é bom, que bom quando nós achássemos que todo mundo fosse bom. Quem não se tornar como uma criança, disse Jesus, não entrará no reino dos céus. A criança é ingênua. Você dá uma esparrela nela agora, daqui a pouco ela está ali te abraçando, te beijando, pegando no colo, né? Esse dia nós falamos para o Levizinho fez um negocinho com a irmãzinha dele, falou assim, vai lá, pede desculpa para a sua irmãzinha. Não pede desculpa, não pede desculpa. Tem que pedir desculpa, não pede desculpa, não pede. Nem sabe direito o que é desculpa ainda, né? Então a gente faz isso. Não vou pedir desculpa, não vou. Né? Ao contrário. Né? Olha a visão do homem de sentimentos benévolos. Ele se volta para o ofensor e diz, me desculpe por ter te irritado até o ponto de você precisar dizer as coisas que você disse. Me desculpe. Ele se coloca na condição de ofensor, enquanto foi o ofendido. Foi isso que Jesus fez, quando pediu a Deus perdão pela humanidade. Olha só. O ofendido coloca-se na condição inversa daquele que o ofendeu e procura as razões para justificar o mal que ele lhe fez e não razões para destruí-lo, né? Porque se nós nos vingamos a título de fazer justiça, diz Amélia Rodrigues, estamos nivelados no mesmo crime. Somos criminosos também. Réu no mesmo crime. Nós precisamos buscar esse entendimento, né, para mudar essa realidade. Então, somente assim, nessa evolução melhor, moral do pensamento, nós exteriorizamos o quê? Uma atmosfera benévola. E a ética do bem, do dever e do progresso nos qualifica para os enfrentamentos da vida. O bem tem uma ética própria. Qual é a ética do bem? A ética de compreender a todos da maneira como são, de aceitar a todas as pessoas sem exigir delas qualquer coisa. Porque se Jesus fosse exigir alguma coisa de nós, ele não teria nem vindo aqui. Porque ele foi chamado de o amor não amado. Porque mesmo aqueles que diziam amá-lo, que estavam perto dele, que eram os seus próprios discípulos, na hora mais dolorosa dele, não estavam com ele. Amedrontados, eles se esconderam. Porque eram ruins? Não. Porque eram almas frágeis, tanto quanto nós somos. Então, nós precisamos meditar um pouco isso. Da mesma forma que o impulso destrutivo e perturbador procede de dentro, né, para fora, o de natureza edificante e restauradora vem da mesma nascente, então orientada corretamente. O bem e o mal procedem de onde? De dentro de nós. Então vamos potencializar o bem. Se vem tudo da mesma fonte, né, o bem que nós fazemos, a gente nunca vai poder usar como desculpa a atitude do outro para justificar o mal que a gente faz. Mas eu fiz isso porque ele me fez aquilo. Essa justificativa não funciona. Ah, mas você viu o que ele me fez? Bom, o que ele me fez é um problema dele. Mas por que eu respondi assim? Essa vai ser, segundo os Espíritos, a pergunta da consciência do outro lado. Quando a gente vai tentar justificar as atitudes pelas atitudes dos outros. Aí seremos confrontados e a consciência nos dirá, mas agir dessa maneira foi um problema dele. Por que é que você agiu assim? Aí a resposta tem que ser minha, né? Aí a resposta precisa ser minha. Então, por isso que ela diz aqui, que tudo provém da mesma nascente, de dentro para fora. A vida que eu tenho, ela é organizada em torno de mim, de dentro para fora. Nós temos para a nossa vida o que nós precisamos, para a nossa educação espiritual. Ninguém está fora do lugar. Ninguém está com aquilo que não precisa.
Cada um de nós estamos onde precisamos, com aquilo que necessitamos. E segundo o André Luiz, na hora certa, com a pessoa certa, com o trabalho certo, com tudo certo. O André Luiz diz que não tem nada errado na sua obra. Então, se tudo procede de dentro, eu preciso trabalhar então o meu interior. Preciso passar a prestar mais atenção nisso. Para não revidar, para não deixar sair essa negatividade que é o que me expõe e me mantém como eu sou. E isso é a pior coisa que poderia nos acontecer. Continuarmos sendo quem nós somos. O esforço de transformação da natureza inferior para a melhor, ou seja, emoções enobrecidas, alonga-se em um trabalho paciente, modelador de um novo ser. Ou seja, é devagar. Cada atitude, cada pensamento, a gente precisa ir mudando. As pessoas que estão à sua volta vão estranhar. Elas vão começar a perceber, falar, nossa, você está diferente. Você começa a não participar mais das rodinhas de fofoca. Quando alguém diz alguma coisa, você silencia. Vai mudando o seu procedimento, daí a pouco alguém começa a perceber. O que foi? Como o que foi? Você está diferente? Está com raiva de nós? Como assim está com raiva de nós? Está com raiva de nós? A gente conversa, não conversa mais? Mas porque alguém falava uma coisa lá, a gente entrava na conversa. O outro falava lá, a gente entrava na conversa. E coisa boa não era, né? A gente sempre fazendo um comentário infeliz a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém, da vida, né? E aí a gente começa a silenciar. Está com depressão, é? Não. Eu só não estou disposto a esses comentários. Estou querendo mudar meu foco. Estou percebendo que isso não está me fazendo bem. E aí, essa mudança é lenta e a gente vai se pegar fazendo ainda. Mas essa mudança, apesar de lenta, é o que eu disse, é fácil arrancar todo o reboco dessa parede aqui? Se juntar em 50, não, né? Vai dar um pedacinho para cada um. Mas você sozinho, arrancar todo esse reboco e você mesmo fazer novamente esse reboco, porque esse é o problema da reforma interior. A gente vai ter que destruir aquilo que tem e reconstruir sozinho. Sou eu que vou tirar. Eu que tenho que mudar os hábitos. Sou eu que não tenho que responder mais. Sou eu que não tenho mais que agredir. Sou eu que não tenho mais que me ofender. Sou eu que não tenho mais que dizer coisas agressivas. Sou eu que tenho que começar a pensar melhor. Não adianta, ninguém vai poder fazer isso por mim. Os benfeitores não vão entrar na minha mente e fazer eu pensar direito. Mas eles podem me ajudar a corrigir o meu pensamento. Se você fizer essa proposta, ao levantar-se de manhã, pedir a Deus, eu quero ser uma pessoa diferente. Me ajude a ter percepção do que eu estou fazendo. Me ajuda. O problema é que a gente não quer isso, a gente não pede porque não quer. Quer continuar sendo o que a gente é. Então a gente deixa as coisas correrem, seguirem. Levanta de manhã e peça ao teu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, que está no céu, que ajuda a gente aqui na terra, me ajuda. Eu quero perceber as minhas atitudes. Eu quero perceber os meus pensamentos. Eu quero perceber os meus sentimentos. Me ajude a percebê-los na hora em que eles estiverem acontecendo. Pode ter certeza absoluta, aquele dia vai ser um dos dias mais lúcidos da tua vida. Toda vez que você pensar alguma coisa, dentro do teu coração alguma coisa, uma sineta vai tocar. Opa, presta atenção no que você pensou, meu filho. Aí você vai falar alguma coisa, outra sineta toca. Opa, olha o que você falou, presta atenção. Não pode falar assim. Os espíritos não vão pensar pela gente. Não vão tirar da cabeça da gente o pensamento, mas eles vão pensar simultaneamente. E já aconteceu comigo de no meio da frase eu identificar o outro pensamento que estava pensando paralelo ao meu, que eu deveria ter feito, o que eu deveria ter falado ou pensado. No meio da frase, e eu cortar a frase no meio. E a pessoa, como é? O que foi? Não, nada, esquece. E sai para lá e não termino. Não, bobeira, pensei, nada. De eu levantar para ir para falar alguma coisa para a pessoa e no meio do caminho, junto com os meus pensamentos, um outro pensamento. Tem certeza que você tem que dizer isso que você vai dizer? Eu parar, o que foi? Nada não, esquece. Voltar. Porque mesmo muitas vezes tendo boa intenção, essa boa intenção muitas vezes é camuflada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. A gente vai querer falar alguma coisa, corrigir alguma coisa, na verdade é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Diz um ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio.
de gente que tinha boa intenção na Terra. Né? Tem que tomar cuidado com essas boas intenções, com essas, né? Para a gente poder ouvir a voz do nosso anjo da guarda, ouvir a voz dos benfeitores simultaneamente. Porque eles não vão pensar por nós. Não vai sair pensamento bom da nossa cabeça vindo de um pensamento alheio. Mas junto, simultaneamente, alguém vai pensar conosco. E aí a gente vai ter parâmetros para julgar se a gente deve ou não deve fazer o que nós estamos fazendo. A Joana de Anjos, numa outra obra, ela diz assim: sempre entre uma grande decisão, coloque uma noite no meio, porque a noite é conselheira. Mas é a noite só que é conselheira? Não. É porque durante a noite a gente dorme e sai do corpo. E tem condição de sobrevoar o problema de uma ótica por uma ótica diferente, como espírito, e não como alma encarnada. Como espírito. Porque como alma, nós estamos entorpecidos pela matéria, pelas convenções do mundo, mas como espírito não. Eu posso sobrevoar o problema. Posso ouvir outros amigos espirituais me mostrando outras maneiras de resolver aquilo. E eu volto no outro dia para o corpo com um pensamento completamente diferente do que eu ia. Levanto de manhã e falo, não vou fazer nada daquilo. E fala, meu Deus, onde foi que... Por que será que eu mudei de ideia desse jeito? Teve uma época, eu estava a fim de comprar um produto lá, uma coisa banal, funciona até nas coisas materiais. Acordei no outro dia e falei assim, não vou comprar não, porque isso não vai caber aqui, não vai dar certo ali e tal. E eu não tinha visto nada disso, porque eu estava deslumbrado pela aparência do objeto. Estava deslumbrado. Aí dormi, acordei, nenhuma daquelas certezas que eu tinha no dia anterior, agora eu tinha. Ou seja, ia gastar um dinheiro à toa, sem benefício, não ia ficar bom. Pode ser alguém que me ajudou, ou eu mesmo que visualizei agora, de um ângulo diferente, que aquilo não era bom. Ia me causar um transtorno. Em vez de ter uma solução, eu teria um transtorno. Alguma coisa mais para me preocupar. O que eu vou fazer com esse trambolho agora aqui para tirar isso daqui? Quer dizer, ia ter mais um problema. Então os espíritos ajudam a gente. Mas eles não pensam por nós. Nós precisamos alterar isso. Então essa reforma interior precisa ser feita por nós. Tudo procede da mesma fonte. Vem do nosso coração. Agora, se você pedir ao anjo da guarda, ao benfeitor, ele vai te ajudar a tornar aquele teu dia lúcido. Eu quero ter um dia lúcido. Vai ter. O problema é que a gente não pede, não é? A gente não quer muito isso, porque lucidez dói. Sabia que lucidez dói? Dói. Viver hipnotizado, iludido é melhor, no sentido aqui da Terra, né? Entrar deixar a correnteza levar é muito melhor do que remar contra ela, não é? Mas se eu tiver que atravessar um rio e tiver uma correnteza braba, e eu tiver com o meu barquinho remo, se eu deixar a correnteza me levar, eu não vou sair onde eu quero. Para eu sair onde eu quero, eu tenho que fazer o quê? Remar contra a correnteza. E aí eu vou conseguir sair do outro lado, onde eu preciso sair. E a gente não quer muito essa lucidez. É o caso das enfermidades irreversíveis, que se modificam e desaparecem, quando quem as padece enfrenta o infortúnio e coopera para a sua recuperação. Então muitas vezes a pessoa está passando por uma doença até degenerativa. Mas toda degeneração não é do corpo, é da alma. Ela procede do espírito. É uma visão deturpada e negativa que nós temos da própria vida. E ela flui de onde isso? Da nossa natureza. Nos endividamos perante a consciência e não nos perdoamos por isso. E também não queremos recomeçar. Então o que acontece? Nós criamos uma enfermidade para lidar com isso. E jogamos essa enfermidade no corpo. Modificando as nascentes do coração, podemos alterar também o rumo da própria doença, até curando, que é a chamada autocura, né? Quando a gente cura a si mesmo. Porque ainda não sabe ou não quer identificar o seu estágio de evolução. Saber canalizar as energias, quando a gente faz isso, o indivíduo demora-se infrutificamente nas faixas primárias do sofrimento. Sem saber canalizar essas energias, nós nos demoramos, sem fruto nenhum, nas faixas primárias do sofrimento. Então mergulhamos no sofrimento porque a gente acredita que sofrer é resgatar. O sofrimento não é um dos mecanismos da lei divina. Ele é um efeito do que a gente cria. Nós, por imprevidência nossa, criamos o sofrimento. Mas Deus deseja que a gente resolva as coisas por amor e não pelo sofrimento. Não haveríamos necessidade nenhuma de passarmos por nenhum tipo de sofrimento se nós tivéssemos uma visão mais clara e lúcida da nossa própria vida. Lembrando que eu preciso ser bom.
Fica como tarefa para a gente ler o capítulo sobre o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ao ler e meditar sobre as características do homem de bem e aplicando em nossa vida, com certeza, muitos problemas vão desaparecer. Muitas dúvidas que a gente tem vão ser respondidas. Porque perguntar alguma coisa a alguém é simples, porque nós acreditamos que a resposta que nós queremos vem sempre de uma fonte exterior, quando na verdade a única resposta que faz sentido é aquela que provém de nós mesmos, porque ela vem sem mescla, ela vem desnuda, retratando exatamente quem somos. Quem nos olha, mesmo a espiritualidade, às vezes nos fala com bondade, não fala tudo. Mas quando perguntamos a nós mesmos, a resposta vem nua e crua, porque nós sabemos exatamente quem somos. Quando nós reclamamos da vida, de alguma coisa que está nos acontecendo, a outra pessoa que nos olha, ou até mesmo a espiritualidade que nos aconselha, vai dar um conselho genérico, conduzindo-nos indiretamente a repensar a nossa realidade emocional. Mas quando provém de nós, nós vamos responder para nós exatamente como é. É porque eu sou invejoso. Como eu sou invejoso, então eu não aceito aquela posição que aquela pessoa alcançou. Eu sou obrigado a conviver com ela e ela subiu e eu não. Agora, quando eu reclamo para os outros o que está acontecendo, os espíritos vão dar um jeito de eu chegar a essa mesma conclusão, mas de maneira mais suave, mais tranquila, para que eu consiga tentar enxergar as coisas por uma outra ótica. Mas nem sempre funciona. A maioria dos aconselhamentos espirituais, quase nenhum deles funciona. Porque quando a resposta vem de fora, dificilmente nós processamos ela intimamente. Agora, quando ela vem de dentro, quando você se pergunta por que é que está sofrendo, por que é que eu estou passando por isso, por que é que eu estou experimentando, se estiver disposto a ouvir mesmo, essa resposta vem. Porque eu sou muito fútil, porque eu prefiro fugir da minha vida, da minha casa, da minha família, fugir dos meus amigos, para viver uma vida fútil, para não enfrentar os problemas que eu tenho, para não olhar para as pessoas com quem eu convivo e aceitá-las como elas são. Então é melhor eu fugir. Mas se eu perguntar isso a uma outra pessoa, a pessoa vai, ou a própria espiritualidade, a espiritualidade vai dizer, vai me fazer perguntas para que eu repense o porquê. Então é importante que nós façamos consultas interiores. E diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, não temais multiplicar essas perguntas. Porque quando você pergunta coisas a si mesmo, com certeza a sua consciência responde. A consciência é uma conselheira, ela é uma diretriz. Se não responde diretamente, responde indiretamente. Porque quando a gente adormece, nós desprendemos do corpo, a pergunta que nós fizemos encontra um sentido maior, porque aí você sabe exatamente o que está passando por aquilo. Quando a gente visualiza quando a gente está aqui na planície, nós só enxergamos o que está acontecendo a alguns palmos da gente ou até onde os nossos olhos alcançam. Mas se você subir no monte, você vai ver a quilômetros de distância, onde os seus olhos aqui na planície não vê. Porque tem obstáculos, tem um monte de coisa que você não enxerga. Mas se subir na montanha, né, lá no monte, de lá você vê. Quando eu olho para esse terreno, eu tenho uma visão. Se eu subir aqui no prédio, vou ter uma visão muito melhor e mais ampliada do que a visão que eu tenho aqui embaixo. Então nós precisamos fazer essa subida na montanha íntima, pedir conselhos a si mesmo, pedir à própria intimidade, ao próprio coração que responda aos porquês. Mas antes de ficar fazendo perguntas e querendo saber o que é ou não o que é, se nós mudarmos a nossa conduta, trabalhando os nossos sentimentos para sermos melhores, buscando a prática do bem, a maioria dessas áreas danificadas da nossa natureza, do nosso coração, vão ser aplainadas, vão ser retificadas. Porque o coração é semelhante a uma estrada cascalhada, onde a primeiro plano nós caminhamos ferindo os pés, até compreendermos que é possível colocar nessa estrada um pavimento que a retifique, que a normalize, para que possamos pisar claro. Cada cascalho dessa estrada representa uma necessidade espiritual que nós precisamos aprender a conviver com elas. Mas podemos nos harmonizar com essa estrada, colocando a pavimentação da esperança, colocando a pintura da paz.
Se observarmos essa estrada, veremos árvores frutíferas e frondosas, de onde poderemos colher os frutos que irão minimizar a nossa amargura, matar-nos a fome de paz, diminuirmos as agonias do coração. Se você perceber, enquanto caminha sentindo a garganta seca, a alma causticada pelo sol, de todas as dificuldades que te acompanham, à frente, não muito longe, se você apertar o passo da paciência, haverá uma fonte refrescante, onde Jesus, à semelhança de quando disse à samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede, e ele falava da sua mensagem, nós também nos dessedentaremos e, renovados na compreensão de nossos problemas, caminharemos mais felizes, menos opressos, menos sôfregos, porque este é um caminho de luz. Se observarmos mais ainda, um pouco a distante, veremos Jesus de braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados nessa estrada dorida, e eu vos aliviarei. Encontraremos paz, ternura e esperança nos seus braços amorosos. Nunca mais sentiremos sede, nunca mais sentiremos fome, porque tudo quanto necessitarmos, encontraremos dentro de nós. Abençoe-nos, amorável Jesus. Concede-nos a esperança que nos ajuda em cada dia recomeçarmos, renovarmos-nos e seguirmos na direção do Teu amor. Que seja feita a Tua vontade. Graças a Deus.